Olá, boa noite a todo mundo. Vai chegando o pessoal, vai chegando todo mundo. Convido a Marcela aqui, nosso convidado de hoje. Mais uma live começando. Quarta live já, realmente. Vou ficar com saudade. Convidei ele aqui, esperar um pouquinho. Opa! E aí, meu querido? Ei, querido, tudo bom? Tudo certo? Começou a live aqui, ó, a câmera está voltada para a parede. Certamente eu não apareceria numa situação dessa, coisa estranha. Acontece, o ao vivo tem dessas, como a gente fala, né? Não, não é? Não O é? ao vivo tem dessas. E aí, tudo certo? Coisa, tudo certíssimo, meu querido. Coisa boa estar aqui contigo. Obrigado por esse convite, ainda mais num dia tão importante como esse, que é o Dia do É, Professor, e que a gente vai debater um filme que fala justamente sobre educação, que toca em temas muito importantes. Assistindo ao filme, fui levado para vários lugares, fui levado lá para os meus anos iniciais de estudante, mas a gente vai conversar sobre isso nessa live. Mas aproveitar para te agradecer pelo convite. eu que agradeço. Eu que agradeço. Aquele professor meu que eu tive. Quantos anos? 2020, né? Por causa da pandemia. Então acho que travou. Um pequeno problema, por causa de internet. Pensar agora volta. Aí, voltou. Já, já estão tentando nos sabotar. Já começou a. Já estão tentando nos sabotar. começou a. O plano contra a gente. Não é? Não, mas tudo bem, querido. Vamos começar logo nossa conversa. A gente vai partir daqui. Primeiro, apresentar um pouquinho do projeto, né? Prazer todo mundo, boa noite. Me chamo Rui. Eu sou agente mobilizador do Circuito Online Centro de Cinema em Movimento, um projeto da MPC Filmes e do Instituto Edux, do Instituto ICEM, né, que é Cultura em Movimento. Um projeto muito interessante, muito importante para poder discutir alguns filmes deles e fazer debates online e presencialmente para o Brasil inteiro, né? Poder trocar uma ideia, discutir sobre o cinema nacional que a gente precisa, né? Conversar sobre filmes nacionais cada vez mais. E hoje eu tô assim, um querido amigo meu, professor que eu tive, que eu tenho até hoje, né? Infelizmente não tava conversando com ele, não tem mais tempo para poder frequentar as aulas, fazer curso, porque a vida adulta tem essas. Mas um grande amigo meu, que é Marcelo, para gente discutir hoje aqui sobre O Futuro do Agora. O filme está disponível na bio da MPC Filmes. E é um filme lançado ano passado, recente até. Uma média-metragem, tem só uma hora, bem curtinho. Dirigido por Ricardo Fábio. Então, primeiramente, muito obrigado, Marcelo, por ter aceitado um convite que quando eu assisti o filme, eu já pensei logo em você e falei, vou chamar Marcelo. Eu tenho que chamar. E muito obrigado por ter aceitado o convite numa data tão importante como hoje, que inclusive eu aproveito para parabenizar você e todos os professores que Obrigado. assistirem agora e forem assistir, né, que é o Dia do Professor, dia 15 de outubro. Marcelo, a primeira coisa, por favor, se apresente para todo mundo, fique à vontade para fazer sua divulgação, fique à vontade. É bom, então eu sou o Marcelo Miller, eu sou gaúcho, mas moro no Rio de Janeiro já há quase 13 anos. Sou o criador, o idealizador agora de um projeto relativamente novo que se chama Kinorama, que é uma página que se desdobra em redes sociais e tudo mais. Mas minha ocupação principal hoje é a docência, é dando aulas. Estou agora também tentando um processo de mestrado para ampliar um pouco essa atuação, mas trabalho com isso já há quase 20 anos, né, com cinema, e é um grande privilégio poder trabalhar com uma coisa que a gente gosta tanto.
E dar aula, eu costumo dizer, Rui, que dar aula, para mim, começou como uma coisa, assim, despretensiosa, né? A primeira experiência que eu tive como professor foi dando aula num projeto de alfabetização digital para idosos na minha cidade natal, em Caxias do Sul. Então, assim, que era um projeto de inclusão muito bacana, e era o sábado inteiro dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida e foi uma experiência incrível. E aí depois eu meio que abandonei, ou não tive tantas oportunidades assim, e já no Rio de Janeiro, eu fui convidado na época por um colega crítico aqui, que também que ia dar aula na Academia Internacional de Cinema, e ele disse, olha, Marcelo, eu não consigo abraçar essa turma sozinho, tu não quer dividir comigo? Eu digo, cara, nunca dei aula de cinema na vida, né? E àquela altura eu comecei a me questionar se eu tinha capacidade para isso, para dar aula de cinema, para falar sobre cinema para uma turma, enfim. E de lá para cá, dar aula se impôs na minha vida como uma coisa fundamental, assim. Então hoje é isso, é a minha atividade principal, falar sobre cinema, discutir com os alunos. Eu tive sorte, tive muita sorte nessa trajetória de ter alunos como tu. Eu não estou falando aqui para puxar teu saco, não. Porque a gente não está para puxar o saco de ninguém aqui, mas de pessoas interessadas, de pessoas verdadeiramente que querem muito pensar cinema, porque a gente vive discutindo muito, né, Rui, ultimamente, assim, qual é o futuro da crítica de cinema? Qual é o futuro do pensar cinema num universo tão polarizado, em que a gente é muitas vezes levado a entrar em polêmicas vazias e ficar ali meio que chafurdando nessas polêmicas vazias? Então, essas oportunidades como essa aqui, da gente estar discutindo cinema, e como tu bem falou, discutir cinema brasileiro, eu acho que elas são essenciais, porque eu acho que a gente tem que discutir e discutir cada vez mais o nosso cinema. Não só quando os nossos filmes têm êxitos internacionais, ganham prêmios internacionais, ou podem ir ao Oscar. Isso é muito legal, isso deixa a gente muito feliz, mas a gente não pode esperar que o nosso cinema seja validado pelo estrangeiro para que a gente entenda que ele é incrível como de fato ele é. Tem muita coisa aqui que a gente deixa de falar, não observa, né? E a gente realmente quer. Nosso próprio cinema fica obstruído, digamos assim, pro nosso próprio país. Infelizmente. Mas, como você falou nessa sua trajetória como professor, como é que você começou. Que eu vou falar nela mais tarde, inclusive, eu vou tocar nela. Que eu li seu texto hoje mais cedo. Vou trazer alguns pontos dele. Mas eu queria começar logo perguntando a impressão que você teve do filme. O que que você achou depois que você viu o filme, um pouquinho antes, né? Enfim, o que que você pensou, o que que você teve de impressão inicial quando você assistiu? Eu fiquei pensando, Rui, entre outras coisas, a gente vai discutir aqui também estética, a forma do filme e tudo mais. A primeira coisa que me chamou a atenção é que a gente talvez não dê tanto valor quanto deveria para um cinema de cunho educativo, né? Assim como a gente também não dá muito valor, ou tanto quanto deveria, para o documentário. E eu acho que, associando essas duas coisas, um documentário de viés educativo, eu acho que ele tende a ser, para um grupo mais amplo, ainda mais desvalorizado. E aí eu penso assim, pensei de cara assistindo ao filme do Ricardo Fávila, que a gente tem, ao menos, duas grandes figuras do cinema mundial, uma brasileira e uma francesa, que se dedicaram ao cinema educativo, que é o Humberto Mauro, que é um dos nossos fundadores do cinema brasileiro, e o Eric Romer, que é uma das grandes figuras da Nouvelle Vague francesa. Ambos trabalharam muito no âmbito do cinema educativo. Humberto Mauro dentro do Instituto Nacional de Cinema Educativo, o Romer trabalhando e pesquisando muito essa linguagem do cinema educativo. Então, a primeira coisa que eu pensei ao assistir ao filme e que me suscitou ali, além de todas as discussões que ele traz à tona por causa da temática e de como ele elabora essa temática, é que a gente não dá o valor que deveria para esse cinema de cunho educativo. A gente coloca como uma coisa menor, né? E é muito legal ver um filme que vai para as escolas e que dá uma voz ampla para vários agentes quando a gente fala de educação. Porque quando a gente fala de educação, quem é que tem a voz para falar sobre educação? E no futuro do agora, a gente tem muitos agentes com voz para falar de educação. A gente tem professores de antigamente, professores de agora, novos agentes educacionais, a gente tem os próprios alunos. Então, eu acho que essa pulverização dá uma ideia muito interessante, embora, né, esse universo seja especificamente de um CIEP, de uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a gente consegue, a partir dele, ter uma noção geral dos anseios, né, de várias coisas que dizem respeito
a estrutura do ensino público no Brasil, o novo ensino médio e como é que os próprios alunos enxergam esse novo ensino médio nas matérias que são inúteis, o que, que eles desejam para o futuro. Então, eu fiquei pensando nessas coisas, assim, que a gente deveria dar mais valor a esse tipo de filme e que é um filme de cara interessante porque ele dá voz para vários agentes quando a gente pensa em educação no Brasil. Que é realmente interessante isso, né? Porque ele pega a história da escola, das escolas, né, no caso que ele trata, dos movimentos que ele aborda, ele e me impressionou muito porque normalmente quando vai ter um documentário assim, é mais tradicional, então ele vai pegar o aluno, vai pegar talvez o diretor, talvez o professor, vai ser aquela coisa mais chapada, né, digamos assim. E aí quando corta e mostra as alunas mais velhas, as antigas, eu fiquei, nossa, vai ser um outro ponto de vista, né? E é realmente outro É ponto muito de vista, interessante. porque é outra pegada, né? É outra história, é outra visão, né? É uma pessoa de, eu não lembro agora a idade, né? Mas assim, 70, 80 anos. Pelo relato Não, que elas dão, deve ser normalmente nessa pegada, nessa idade, é, nessa faixa etária. E é realmente muito interessante porque realmente ele aborda todo o que você falou perfeitamente, ele aborda todos os agentes que pode ter na educação, né? Naquela escola, naquele CEP em específico, mas em outros também, que acaba trazendo essa visão geral para o Brasil inteiro. E eu acho interessante que ele fala, né? O título do filme já acho já muito claro, assim, futuro do agora. Né? Que aham, aí ele vai tratar justamente sobre a pressa, sobre como é que o aluno ou a aluna, né, na escola, ele já está. Ele precisa estudar, mas ao mesmo tempo que ele precisa estudar, ele tem outras preocupações, ele tem outras questões, ele tem uma pressa gigante na vida dele de outros fatores que são assim inimagináveis, né? Porque a pessoa, não sei se você tem algum relato ou conheceu alguém que passou por isso, mas imagino que sim, né? Que todo mundo deve conhecer. De você estar no ensino médio, você conhecer um amigo, conhecer um professor, enfim, que realmente está tentando estudar, mas ele não consegue, sim, né? sim, sim. Ele não consegue. E aí, você, enquanto professor, como é que você percebe ou percebeu isso já durante a sua vida, esse choque de urgência? Porque o aluno, não sei, eu vou falar também na minha experiência, né? Chega um momento que você percebe, né? Assim, no segundo ano, do terceiro ano do ensino médio, você para assim e você pensa e fala, meu Deus, a minha vida tá muito rápida. Daqui a pouco acaba isso aqui. Como é que você, enquanto professor, percebeu assim, ou percebe o aluno quando ele tem esse choque, né? Quando é que ele, ele ganha essa urgência do presente, mas essa incerteza do futuro. Porque ele precisa agir agora, então é uma coisa que ele não sabe o que vai ser, né? Eu te confesso que eu me identifiquei muito, em primeiro lugar, Rui, com aquela realidade como aluno, porque eu estudei no CIEP, no Rio Grande do Sul. Eu fiz o meu ensino médio todo no CIEP Evaristo de Antônio, que é uma escola enorme que tem lá, enfim, e é uma escola que ela serve uma série de bairros da zona norte da minha cidade, que é a zona mais pobre. Então eu convivi com muita gente e testemunhei esse fenômeno muito triste da evasão escolar, que no filme é muito bem tratado, né? A evasão escolar que ela é multifatorial, mas principalmente pela necessidade que alguns alunos têm, né, de deixar a escola para poder trabalhar, para ajudar em casa, né, para completar o orçamento doméstico e tudo mais. Então eu vi isso acontecendo muito, né? Não foi o meu caso porque felizmente vim de uma família humilde, meu pai é metalúrgico, minha mãe dona de casa, mas a gente tinha uma estrutura boa nesse sentido que eu podia só estudar até os 18 anos e meu pai sempre fez muita questão né, meu pai e minha mãe com uma escolaridade até a quarta série do primário. Então, assim, eles sempre, desde muito cedo, eles disseram para mim e para meu irmão é formado em publicidade e propaganda. Eles disseram, olha, vocês vão estudar até os 18 anos, depois vocês vão pensar em trabalhar. Então, eles tinham isso muito claro, assim. Então eu testemunhei muito isso. E a gente, acho que todos nós passamos por isso, né, Rui? De quando pegar, aliás, os 15, 16 anos, assim, bom, até agora eu fui levando, mas daqui a pouco começam as decisões sérias. E eu acho que tem uma coisa que é ruim, é porque incutem na nossa cabeça que a gente, até os 18, 19, 20 no máximo, a gente tem que tomar decisões que vão ser definidoras para a nossa vida inteira. E não é assim. Não é assim. A gente, às vezes, muda de área de trabalho, muda de recorte de pesquisa com 50, com 60, com 70 anos. Então, assim,
Só que, ao mesmo tempo, esse discurso gera na gente uma ansiedade. É isso. Eu não tenho maturidade suficiente para tomar as decisões que eu preciso tomar de maneira urgente. Nem pensando eu tenho essa maturidade, quanto mais urgentemente. E a gente vê que cada vez mais, e os alunos, né, que são entrevistados no Futuro do Agora falam muito sobre isso, que há um desejo do tipo assim, de emancipação. Eu quero ter o meu dinheirinho, eu não quero precisar pedir meu dinheiro para o meu pai e para minha mãe para fazer as minhas coisas. Então, assim, essa evasão, que é um dado triste, né, e é um dado alarmante, até o filme trata isso, né, desse dado alarmante, preciso até refazendo o convite para que as pessoas que estão nos vendo aqui assistam ao filme, até porque o filme toca em questões muito importantes, mas essa evasão é uma coisa alarmante, né? Muitos jovens, e eu tenho conhecidos e filhos de conhecidos que é isso, quando chegam com 16 anos, dizem assim, não, eu vou completar o resto no EJA, porque eu não aguento mais a escola. E isso é um grande problema, né? Isso é uma grande questão. Mas eu vi muito isso de perto, Rui. Especialmente o que o filme aborda, assim, que são pessoas que precisam evadir da escola porque elas não têm uma alternativa. Algumas até gostariam de continuar, gostariam de trilhar uma carreira acadêmica, mas para muitas pessoas a universidade ainda é um sonho distante, né? Porque a gente pensa assim, a gente houve muitas melhoras nas últimas décadas, mas especialmente para quem mora numa cidade do interior, especialmente para quem mora distante de um centro educacional mais viável, continua sendo um sonho ainda muito distante, né? Não, e tudo isso acaba se levando pro mesmo caminho, né? Que é a própria evasão, que você falou. Sim. Uma história, assim, você falou sobre essa questão da urgência de você ter que tomar uma decisão com 18 anos que vai moldar a sua vida, né? Ou deveria moldar a sua vida. Eu fiz outra live sobre esse filme também, com um amigo meu que também é professor, Ismael, que Aham. eu comentei com ele uma coisa minha, assim, nunca, não falo muito sobre isso não, mas eu passei por isso que foi, quando foi, quando eu fiz o Enem, era para ser educação física. Era Aham. para educação física. Aí depois eu fui fazer cinema, e aí hoje eu faço publicidade. Então, assim, você passa por esse processo, você passa por essas dúvidas, porque você não tem que tomar sua decisão de vida com 18, 19 anos. Como é que consegue? Quem consegue? Assim, são Ninguém poucos, né, que consegue. conseguem ter essa maturidade. Com 18, eu quero até os 90 ser desse jeito, tá nessa área, tá nesse caminho. Como é que faz isso? Ainda mais hoje que é muito. O mundo, no geral, ele é muito volátil, né? Então você, por Sim. exemplo, você hoje é. Não sei, você, por exemplo, você trabalha com cinema. Aí você hoje gosta de direção de arte. Aí você abre o Instagram, vê um vídeo de um editor, você já quer mudar para edição. E aí, É, o que você é, faz? Você vai jogar fora a tua decisão que você tomou antes? Enfim, é um processo muito claro. complexo para um ser humano, porque envolve a sua vida, o seu futuro, né? E você, como você comentou, você precisa tomar essa decisão o mais rápido possível, né? Na teoria. É Sim. cobrado de você tomar essa decisão o mais rápido possível. E eu ia deixar isso por depois, mas como você comentou agora, eu vou fazer agora. Você escreveu um texto hoje no seu. Acho que é Medium que fala, né? Sobre É, é. como ser professor, né? Enfim, seu processo até ser professor e tudo. E eu li, assim, né, igual acompanho o seu trabalho, mas eu achei interessante um trecho que eu queria até trazer para lá e que eu ia perguntar sobre a evasão. Então, Aham. dá licença, vou ler aqui o seu trecho. Abre aspas. Meus alunos são dedicados, estão em sala de aula, seja ela virtual ou física, porque desejam aprender sobre cinema. Diferentemente dos meus colegas que atuam no ensino escolar regular, nunca precisei convencer um aluno de que aquela dinâmica entre a gente era importante. Por isso, todo o meu respeito àqueles que, além de tudo, ainda são obrigados a negociar com a dispersão de crianças e adolescentes que provavelmente não estariam ali se pudessem escolher. Fecha aspas. Sim, É justamente o que a gente está falando, né? sim, sim. Porque eu tenho grandes amigos e amigas que são professores de ensino escolar linear, né? E eu sempre brinco com eles que, diante deles, eu sou muito privilegiado. Porque é exatamente isso que eu coloco no texto. Quando eu monto um curso, e eu dou muito curso online, ou mesmo quando eu dei aulas na Academia Internacional de Cinema, ou na Escola Darcy Ribeiro, ou nas unidades do SESC no Rio de Janeiro, ou mais recentemente no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, eu nunca precisei dar aula, Rui, ao mesmo tempo tentando convencer as pessoas para que elas prestassem atenção em mim. É óbvio
que numa aula a gente dispersa, né? É virtualmente impossível tu ficar 3 horas ali absolutamente focado. Tu vai dispersar, alguma coisa tu vai pegar mais, alguma coisa tu vai pegar menos. Mas na escola, e aí eu volto a me colocar no lugar de aluno, eu lembro, gente, os professores e as professoras, eles, além de transmitir esse conhecimento, além de ter essa habilidade, né, de transmitir o conhecimento em pouco tempo, muitas vezes, eles ainda tinham que fazer um esforço hercúleo para que a gente prestasse atenção. Então, assim, eu nunca precisei fazer isso. Por isso que eu digo que eu sou privilegiado. Eu nunca precisei dizer, olha, vocês podem prestar atenção em mim porque aquilo que eu estou falando é importante. Porque geralmente as pessoas pagaram para estar lá vendo o que eu. Né? Elas voluntariamente, eu tenho uma faixa etária de alunos que é muito variável, alunos muito jovens, alunos mais velhos. Mas essas pessoas, elas partiram de um desejo. Eu quero estar lá. E a gente sabe, né, Rui, que escola, tu, a gente teve experiências variáveis com a escola. Quem está nos vendo também. Só que tem dias que a gente queria estar fazendo tudo, mas não queria estar na escola. Eu queria estar jogando bola, eu queria estar andando de bicicleta, eu queria estar vendo os meus animes em casa, eu queria estar lendo meus mangás, eu queria lendo os meus livros, eu queria estar fazendo qualquer coisa, mas não queria estar na escola. Então, assim, por isso que eu sou muito fã do trabalho dos professores, porque é um esforço, cara. É um esforço. E ainda mais agora, tu vê que recentemente houve essa questão da proibição dos aparelhos celulares na escola, que eu acho que foi um grande ganho para os professores, porque como é que tu vai Como você combater compete, né? isso? Não compete. Aliás, uma vez aconteceu, para não dizer que nunca aconteceu, eu sou o tipo de professor, especialmente no presencial, porque no online, se a pessoa fecha a câmera, a pessoa pode estar Vai dormindo, pode estar no embora. celular, né? Mas no presencial tu tem uma visão física das pessoas, tu observa as pessoas. Né? E eu nunca me importei de verdade, Rui, com as pessoas que no meio da aula pegam o celular, porque é isso, eu acho que tem um momento que a pessoa precisa dar um descanso no cérebro. Se é uma coisa que eu acho muito importante, eu dou uma chamada de, olha, gente, aqui, ó, essa parte aqui é fundamental. Mas teve uma vez na Darcy Ribeiro que uma aluna, era uma turma com mais de 90 pessoas. Eu já tinha que me rasgar para conseguir falar com todo mundo. E aí uma aluna pegou o celular, de novo, coisa que não me importa, só que ela começou a fazer um bolinho de muita gente e falar alto. E ela estava atrapalhando e eu vi que estava incomodando os outros colegas. E aí eu disse, fulana, olha só, vamos só dar uma segurada aí. E aí ela disse para mim, abro aspas, é que no meu celular tá bem mais interessante do que a tua aula. E aí, os outros, assim, esperavam que eu ia explodir. E aí eu olhei para ela e disse assim, mas eu tenho certeza que o teu celular está mais interessante do que a minha aula. Porque a minha aula tem um escopo muito reduzido, o teu celular tem o mundo inteiro ali. Só que assim, fica de boa, ou vai lá fora, tranquilo, só não atrapalha a aula. E aí eu vi que ali ela tinha um desejo de dizer, a aula não está boa para mim. Eu poderia muito bem ter me ofendido com aquilo. Embora eu ache que a maneira como ela se expressou tenha sido uma maneira grosseira. Né? Grosseira não só comigo, mas com os colegas. Mas eu também tenho que saber acolher isso e tentar entender, mas por que a aula não está interessante para ela? Então, esse tipo de coisa é muito mais comum numa escola, né? É muito mais comum. Eu sei, aliás, quero aproveitar a oportunidade, Russo, me permitir, para pedir desculpa para os meus professores, porque eu nunca fui necessariamente um cara bagunceiro, mas eu falava que nem uma matraca destrambelhada na escola. Eu Então, também, assim, também. Fui eu tenho, assim. eu tenho certeza que várias vezes os meus professores e as minhas professoras estavam lá tentando dar aula e estavam no fundo, e era basicamente eu. Então, desculpe, meus professores e professoras, né? Mas eu acho isso, eu acho todo o meu respeito a eles, porque é uma tarefa gigantesca, assim. E é uma tarefa nobre, né? É uma tarefa muito bacana. Não, realmente é um. Eu vi hoje o meu chefe no meu trabalho, ele também dá aula em publicidade, e aí ele postou que hoje é o dia do por favor, silêncio. Porque é justamente isso. Hoje é o dia do por favor, turma, vamos colaborar, porque é justamente isso. Eu falo, né? Eu, sendo bem sério, eu sempre tentei ser um bom aluno, mas depois acho que da sétima série, oitava série, aí eu piorei. E era isso, assim. A gente realmente passa por esse, no caso, um professor, né, ele passa por esse desafio, né? E aí Sim. esse aluno, ele fica numa dúvida que é mostrado no documentário. Eu acho até muito interessante isso, falando até de linguagem cinematográfica, porque chega numa parte, também quando sai do primeiro ato para o segundo, que começa uma decupagem do sentido do que
uma aluna vira e fala, o que fala nessa escola? Ela fala, eu acho que falta aula de arte. Aí corta pro diretor da escola, tem arte desde o primeiro ano. Sim, Aí sim, aí começa esse diálogo assim, não, mas eu queria que a escola tivesse mais de esporte. Aí corta pro diretor, aqui tem esporte. Eles são incentivados a sim, fazer esporte. E tem, assim, pegando uma experiência como aluno, né? Tem realmente essa falta de comunicação, digamos assim, né? Mesmo que você, crendo ou não, porque um lado vai falar que falta algo, no caso o aluno, né? Como você comentou, ele quer uma emancipação pessoal, mas também ele quer algo na escola que não tem, né? Então ele quer sempre que a escola fique mais atrativa para ele, né? Então ele sempre vai pedir alguma coisa a mais. Ah, o que você quer, por exemplo? Ah, eu quero uma sala de jogos. Aí o diretor vai sim. virar para ele e falar, olha, não é possível, alguma coisa assim, vai ter a negociação. Mas eu acho que ainda assim falta essa comunicação, sabe, entre o diretor, entre o aluno. Obviamente, faculdade, né, que você dá aula, é outro processo. Mas como é que você enxerga essa falta de comunicação que existe? Porque realmente ela existe. Seja porque um lado não quer falar, seja porque o outro acha que está falando demais. Porque, no caso do documentário mesmo, os diretores eles acham que eles estão agradando, que eles estão fazendo tudo que podem, os alunos ficam, não, mas tá faltando isso, faltando aquilo. Então, como é que você acha, como é que você enxerga essa falta de comunicação que existe realmente entre o aluno, entre a direção, ou entre os professores também, enfim? Eu acho, Rui, que tem muitas camadas, né? Existe uma questão geracional, né? Que necessariamente alunos e professores não falam as mesmas línguas, né? Eles têm códigos, eles têm linguagens diferentes. Então, acho que isso já cria um desafio absurdo que os professores e as professoras são obrigados também a lidar. Eu acho que o aluno fala, ele tem um outro estatuto dentro daquela estrutura toda, né? Ele é um demandante, e eu acho que uma coisa que me parece perigosa, especialmente para o futuro, é essa percepção de que tudo tem que ser entretenimento, e a gente sabe que o processo de aprendizado nem sempre é um processo só saboroso, às vezes ele pede da gente uma dedicação, ele pede da gente que a gente que a gente entenda que aquilo pode ser árduo, e eu acho que a gente está, até por meio de todas as questões que formam as gerações mais recentes, a gente está indo ao encontro de uma espécie de onipresença do entretenimento, tudo tem que ser muito agradável, tudo tem que ser muito divertido, tudo tem que ser muito gamificado, né? Instagramável, e às vezes o processo de aprendizado não é esse. E os professores os diretores, os inspetores, ou seja, todo mundo que participa desse ecossistema, em outro estatuto, em outro extrato, que é esse mais professoral, administrativo, eles são, antes de tudo, trabalhadores, né? E muitos deles trabalhadores precarizados. Muitos deles trabalhadores que têm que enfrentar jornadas duplas e às vezes até triplas para conseguir ter uma remuneração que o sustente. Então, assim, é muito difícil, porque no mundo ideal, né, Rui, estaria todo mundo ali 100% dedicado, o professor não precisaria ter que trabalhar 14, 16 horas por dia. E a realidade que se enfrenta não é bem essa, né? No documentário, acho que o Ricardo é muito feliz ao mostrar exemplo de professores e professoras que demonstram um idealismo, que é aquilo que o diretor fala, né? Que ele ainda tem aquele brilho no olho quando ele pensa no processo educacional, quando ele pensa nisso. Então, eu acho que de cara, para responder diretamente a tua pergunta, que eu já dei uma volta gigantesca, alunos e professores não falam a mesma língua, né? E isso é natural que aconteça. E eles também não enxergam o processo, né, educacional do mesmo ponto de vista. Eu acho que esses professores e esses alunos tentam se comunicar, enfrentam muitas barreiras para se comunicar, como a gente, quando estava na escola, enfrentava muitas barreiras para se comunicar com os professores, porque a gente tinha isso, né? Ou o professor é muito legal, e aí a gente se interessa mais pelo professor porque ele é legal do que necessariamente se ele é um bom professor. Mas eu vou te dizer, os melhores professores que eu tive eram professores muito rígidos, mas que eram bons de relação interpessoal. E assim como se fala muito, né, que os médicos, a gente diz, pô, tem muito médico que tem que trabalhar muito a questão da relação interpessoal. A pessoa pode ser um gênio, mas no tato com as pessoas e a gente tem professores que sobressaem nesse campo, né? Que tem uma capacidade ali de. Eu tinha uma professora minha de química no segundo grau que ela era muito exigente.
E eu odiava química. Eu sou jornalista, eu odiava química, odiava matemática, física, essas coisas todas. Mas eu achava tão bom estar na aula dela, porque ela, junto com essa rigidez formal, né, de dar aula e de não sei o quê, ela tinha uma capacidade de acolher a gente naquilo que era a nossa fragilidade. Então ela notava que a gente não tinha o entendimento daquilo e ela ia lá. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, né, Rui, a gente esperar ou até pedir de todos os professores que ajam assim, pode ser meio que sobre-humano. A gente não sabe qual é a realidade deles, a gente não sabe quantas conduções esse professor e essa professora tiveram que pegar. Ou, mais recentemente, a gente tem muitas questões que atravessam a educação, né? Se esses professores e essas professoras não estão sendo submetidos à violência na escola. Né? Recentemente, na minha cidade, Caxias do Sul, que é uma cidade da Serra Gaúcha, com cerca de 500 mil habitantes, teve um aluno, uma professora que foi esfaqueada por um aluno. Então, assim, é complicado, entre outras coisas, né? E aí, né, Rui, se a gente for abrir o leque, a gente for dividir entre escola pública e escola particular, aí a gente está falando de dois universos também completamente diferentes. Né? Não, total. São dois mundos que não, assim, eles não conversam e cada um é. E cada um sobrevive do seu jeito, né? Digamos assim. Total, total. Realmente é um ponto muito, muito interessante. Porque realmente, se você parar para pensar, obviamente você traz essa experiência para você, né? No meu caso, eu tô trazendo para mim. Eu tinha muita dificuldade também de falar com os professores. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, no sentido de comunicar sobre isso. Por exemplo, falar que, não, mas eu não gosto desse assunto. Por exemplo, como é que você fala isso? Sim, Ainda sim. mais, ainda mais hoje em dia, porque que a gente tá falando, o mundo hoje, pela velocidade, por ele ser mais volátil, por você, pelo aluno ser mais ligado, pro professor também ser mais ligado, assim, por exemplo, com a internet, com tudo isso. Essa distância, por mais que parece que vai se aproximando, porque eu tô conectado, você também, mas tem uma distância grande ainda. Claro, claro. E eu acho que tudo isso realmente afeta não só na sala de aula, como depois. Porque a gente tá falando sobre a direção, né? Sobre como é que é o ambiente escolar todo, não só a sala de aula, né? Desde a cantina até a quadra, por exemplo. Tudo isso vai afetando um ao outro. Porque realmente tudo isso está dentro desse pacote, né? E é curioso porque o documentário ele mostra, né? Ele fala um pouquinho sobre o novo ensino médio. Felizmente tem que falar sobre isso. Mas tem que comentar sobre isso. Pergunta rápida. E ainda bem que o filme toca nisso, né? Que tira o Não, elefante da também, sala, claro. porque é isso. O novo ensino médio é um desastre. Você enfrentou eles? Você teve que pegar ele? Não, né? Ou teve que pegar? Não, não é. É uma das únicas vantagens de ser velho, Rui. Eu não, não. Eu já tava, Mas já enquanto tava quebrando professor, não, né? pedra. Não, não, não. Não, Graças a Deus. Ainda bem. não, cara. Porque... Não. Não, pode continuar. Mais uma coisa que aumenta a minha admiração pelos colegas. Tiveram que passar por isso. Porra, Tiveram que passar por esse moço. Por exemplo, quando o aluno começa a falar sobre projeto de vida, né? Acho que é projeto de vida o nome da projeto de disciplina. vida. Projeto de vida. Aí ele começa a falar que o professor pergunta para ele assim, mas qual que é a sua utilidade para o mundo? Ele fala, tipo, Sim, ele precisa ganhar, ele pensando assim, bom, eu preciso ganhar dinheiro para sustentar minha casa. sim. Qual que é a minha utilidade para o mundo, sabe? Não, e no papel, né, Rui, funcionaria bem. Pô, um projeto Sim, de vida, chegou no terceiro ano, vamos pensar isso. Eu lembrei, sabe, de uma coisa? Aí assim eu vou entregar a idade lindamente. Que é uma coisa que depois que eu me mudei para o Rio, converso com as pessoas aqui disseram assim, que nunca aconteceu isso. Eu tinha uma matéria, eu acho que foi na terceira ou na quarta série do primário, que se chamava Técnicas Domésticas. E eu dizia assim, o que será que são técnicas domésticas? Rui, a gente aprendia a pregar botão, a gente aprendia a fazer coisas de casa para ter autonomia. Eu disse assim, isso sim é útil. E eu adorava. Né? E aí tu pensa o seguinte, esse dia eu estava conversando com um amigo sobre isso. Se hoje se implanta, tá, uma matéria que eu estou falando que eu tive essa matéria em 89, 90, ó a idade. Ó, vai entregar a idade. é, 89, 90 mais ou menos. Se a gente botar uma matéria dessa de técnicas domésticas, tu duvida quanto que vai ter muitos pais, especialmente de meninos, que atendendo essa lógica binária política, vai chegar e dizer assim, e aí, o que está acontecendo? Estão botando meus meninos para fazer coisa de casa? Ou seja, um retrocesso de pensamento que é absurdo.
E eu acho fundamental, assim. Então, assim, quando diz projeto de vida, eu digo, gente, traz a técnica doméstica de volta. Bota a molecada não sabe pregar um botão na calça. Seria útil fazer isso. Seria útil saber trocar uma resistência de chuveiro, né? Isso sim que é preparar para a vida. Não, porque a ideia de preparar para a vida é educação financeira, né? A ideia atual de preparar É, para a vida é educação financeira. que Que na também é verdade é uma importante, educação claro, mas pelo amor de Deus. pra, não, importante pra caramba, desde que não seja uma educação financeira baseada no preceito neoliberal de Sim. meritocracia, acumulação, de que seja uma coisa que as pessoas aprendam a lidar com o seu dinheiro. Aí seria incrível mesmo, eu também acho que é isso, preparação para a vida. Tu vai virar adulto, a gente estava falando aqui, né? Aliás, você que está nos vendo e que não é adulto ainda, não tenha pressa. Não tenha pressa. Tem poucas vantagens. Ah, mas eu quero ter autonomia. Não tem tanta vantagem assim, gente. Você não paga um boleto, tá tudo certo. Então vai com calma. Vai com calma, vai no seu tempo. Nem Ó, o. a Ana Lúcia aqui está dizendo, o pessoal não está nem aprendendo a ler. Pois é, né? O pessoal não está nem aprendendo a ler. Eles não querem ler, eles querem digitar. Ah, Tem, não, tem esse digitar. processo E, também. e tu sabe, Rui, que isso, até fazendo uma parte aqui, te pedindo licença para isso tem Não, fica à influenciado vontade. até no rumo de muitas carreiras, né? Tu vê, por exemplo, hoje, na crítica de cinema, que é uma das minhas áreas de atuação, se tu parar para pensar e se tu fizer uma análise quantitativa dos últimos 3 anos, eu não vou muito longe, dos últimos 3 anos, se reduziu absurdamente os espaços de escrita. Por quê? Porque se pede, se exige que um crítico ou uma crítica de cinema se expresse majoritariamente por meio do vídeo. E aí, isso é um reflexo da falta de leitura, né? Da queda vertiginosa do coeficiente de leitores que a gente tem, não só no Brasil, né? Mas, enfim. Então, eu continuo escrevendo porque eu sou teimoso. Porque eu acho que a escrita tem é um processo de elaboração muito específico, que eu gosto muito. Mas para a gente ver, né, como tudo que acontece na escola vai desembocar, ele vai afetar como uma onda várias coisas, o mercado de trabalho, as nossas relações, a maneira como a gente estabelece as nossas relações, como a gente atua fora do âmbito escolar. Então, sim, isso é sério demais. E o filme é muito interessante porque tem uma coisa, até para não esquecer, Rui, que ao escolher os seus depoentes, eu acho que o Ricardo faz uma coisa muito bacana, que é escolher depoentes que trazem recortes diversos para o filme. Né? A gente vai ver que tem muitas mulheres falando, inclusive uma mulher de hoje, uma jovem, perguntando para uma mulher que já tem, sei lá, mais de 70 anos, como é que era estudar na época dela. E ela fala sobre toda a dificuldade, né, disso. A gente tem um diretor negro, né, e ele fala, eu como menino negro, né, quando ele vai falar um pouco do passado, ele fala, eu como menino negro. Então, um diretor negro, uma figura de autoridade escolar negra, que então a gente tem um recorte ali que eu acho muito interessante e que vai trazer à tona, talvez não diretamente, mas indiretamente, essas discussões de que se a gente está falando de escola, a gente tem que estar falando cada vez mais de um ambiente que é diverso e que acolhe a diversidade e que não finge que acolhe a diversidade. Se é para acolher a diversidade, ele tem que acolher a diversidade e não fingir que ele está acolhendo a diversidade. Então, acho que até nisso o filme é muito interessante. O filme traz essa camada para deixar a gente pensando, né, depois dessa 1 hora. É que tem muito espaço para muita coisa, né? Assim, Sim, sim. desse debate, né? Porque tem outros pontos, por exemplo, que aí não é já tanto assim sobre escola, sobre ensino, mas você falou sobre a crítica de cinema, sobre ela ser em vídeo. Eu lembrei muito de duas coisas. Primeiro, que eu gosto mais de escrever também, quando eu vou fazer crítica, porque o vídeo hoje em dia também tem um limite de tempo, né? Não pode Sim, ter sim. meia hora o vídeo, tem que ser com 1 minuto e meio no máximo, e a pessoa vai acelerar no 2x ainda. Sim, total. Daí tu vai falando, parece que tu tá. É Mas a pessoa horroroso. ela tá acostumada com isso. Ela tá acostumada. E outro ponto sobre isso que eu lembrei na minha época de escola, quando eu era sexta série, o YouTube já tava assim, já era bombado, obviamente, no Brasil principalmente. E aí eu lembro que na época o Castanhari, o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, começou a fazer mais vídeos sobre história, vídeos sobre a ditadura, quando na época viralizou muito, sobre a Segunda Guerra. E eu Sim. lembro muito bem de viralizar muito, de professor botar esse vídeo na aula dele. E o vídeo tem 1 hora e, não sei, 1 hora e 10, talvez. E botava o vídeo Aham. todo, ou um pedaço do vídeo.
Só que isso, na época, claro, isso era um artifício, eu vou dizer assim, para poder prender o aluno na aula, né? Só que Claro, hoje em dia isso não é mais assim, né? O aluno hoje ele vai viver naquela tela, vai viver naquele vídeo. Ou em outro sim, vídeo, né? Que ele achar no TikTok, por exemplo. sim. Sim. E não se trata, né, Rui, de demonizar essas coisas, muito pelo contrário. Eu acho que o Instagram, o TikTok, o YouTube, as ferramentas de inteligência artificial, elas podem e devem ser utilizadas para aprimorar a nossa experiência humana. Eu acho incrível isso. Eu acho incrível poder usar a inteligência artificial para fazer certas coisas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que essas ferramentas vão ser, dentro de uma lógica capitalista como a nossa, elas vão ser apropriadas para acabar com muito posto de trabalho, para fazer com que o sistema educacional seja cada vez mais precário, para que as pessoas cada vez mais sejam suscetíveis a discursos que não são aprofundados. E eu acho que essa é a minha grande questão. O meu medo, Rui, é que a gente se conforme muito facilmente em ser uma sociedade rasa. Uma sociedade que eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né? A gente discute com profundidade assuntos rasos e discute de maneira rasa assuntos profundos. Eu acho que essa é uma das. Então a gente vai para o Twitter. Aliás, eu entrei há pouco tempo no Twitter, é praticamente Twin Peaks, né? É a cidade do David Lynch, que daqui a pouco sai gente Não falando ao faça isso. contrário, cabeça de cavalo, é uma coisa estranhíssima. É um mundo estranho, como diria o próprio David Lynch, é um mundo estranho. Mas Melhor você sair. Já adianto logo, as, melhor você sair. às vezes eu. Não, mas é legal para dar uma risada de vez em quando. Eu vejo umas trends, assim, as pessoas discutindo absurdamente algo que lá no primeiro tweet poderia ser refutado muito facilmente. Só que eu acho que a função do professor nesse universo todo não é apontar de maneira agressiva o dissenso, muito pelo contrário, é enfatizar, porque a gente está também virando uma sociedade do consenso, ou eu concordo contigo, ou a gente se odeia profundamente. E eu acho que é no dissenso que a gente cresce, é na capacidade de ouvir e de assimilar o que o outro tem a me dizer sobre um fenômeno, sobre um evento que a gente cresce. Se a gente não tiver essa capacidade, recentemente estreou o filme do Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra, né? Que eu gosto muito. E começou já a sair umas críticas de pessoas que não gostam do filme. E eu acho maravilhoso que aconteça isso. Porque ler pessoas com as quais eu concordo só está ressaltando, só está validando o meu ponto de vista. E a gente vai notar que muitas vezes, e eu falo isso da crítica de cinema, mas eu acho que isso se aplica também a outras instâncias, algumas das quais, inclusive, a gente vai ver no documentário, a gente está em busca de ser validado. Então, assim, o Rui é um especialista em cinema que eu reconheço como especialista. Se eu pensar igual o Rui, quer dizer que eu estou no caminho certo. E eu acho que esse é um processo no começo que é interessante, que é válido. A gente busca realmente essas validações. Mas rapidamente a gente precisa se emancipar, porque eu acho que o conhecimento ele tem que ser emancipatório. E eu, enquanto professor, sempre penso nisso. Eu dou aula pensando em alunos que, a partir dessas aulas, vão se emancipar. E que tem que ter a liberdade, inclusive, de discordar diametralmente do que eu estou falando. Tu nota, assim, no nosso meio, a gente não vai citar nomes aqui, porque nós somos gentlemen, né? A gente vai fazer como Ariano Suassuna nos disse, que é uma deselegância falar mal da pessoa na frente da pessoa. Espera a pessoa virar de costas, a gente fala pelas costas da pessoa para não gerar um desconforto, que é isso que a gente faz. Mas tu nota que tem alguns professores, e não é culpa dos professores, é culpa, na verdade, de como os alunos se apropriam das aulas, que os alunos saem falando exatamente aquilo que tu vê na aula do professor. Então, eles assimilam aquele conhecimento para eles como se fosse uma ideia original deles, e eles saem replicando, né? E quando, na verdade, o processo educacional é muito contrário. É isso, a gente já teve possibilidade de ter trocas em sala de aula virtual, mesmo que virtual, mas em sala de aula, que em nenhum momento a minha ideia era, Rui, tu tem que pensar desse jeito, daqui até aqui, porque isso aqui é importante. Não, está aqui a informação, está aqui o meu viés, o meu ponto de vista, e a partir disso, tu se apropria daquilo para criar o teu ponto de vista, para ser autônomo, né? Porque eu acredito muito nisso, que o processo educacional, transmitir conhecimento é dar ao aluno autonomia, é emancipar o aluno. Que também é uma das coisas que o documentário fala um pouco, né? Desses alunos que às vezes não se sentem tão emancipados e desses professores que, em semelhante medida, também se angustiam porque ficam nessa. Será que eu estou conseguindo emancipar esses alunos?
Você acha que teria algum, assim, a sua opinião com experiência de professor também, né? Não de faculdade, mas então, seria algum jeito, alguma maneira dessa emancipação ela realmente acontecer de fato? Ou você acha que isso é um processo assim que não é que não vai acontecer, mas que demoraria muito, muito tempo ainda? Eu acho que é um processo complexo, né, Rui? Porque eu acho que para isso acontecer, primeiro a gente tem que ter uma atitude horizontalizada do professor. O professor não pode ter uma atitude vertical, de um conhecimento vertical que é transmitido de cima para baixo, né? Que doutrina o aluno. Grande parte dos professores e professoras que eu conheço não age desse jeito. Mas é isso, gente. Tem gente que não é boa nos bombeiros, né, no jornalismo, não sei o quê. E claro que também tem professores que não são bons, mas a grande maioria é e é muito dedicado. E também precisaríamos contar com a boa vontade dos alunos. Só que essa boa vontade não é simplesmente uma tomada de consciência, né? Ela advém de todo um processo que é muito mais complexo, né? Como é que esses alunos estão sendo formados? Como é que essa consciência está sendo formada? Como é que a importância de determinadas coisas está sendo passada desde muito cedo para os alunos? Qual é o papel dos pais nesse processo educacional? Né? Esses pais, eles são ativos no processo educacional dos filhos ou eles simplesmente terceirizam esse processo e eles querem da escola resultado, como se eles tivessem, como se os filhos fossem um investimento na bolsa de valores? Porque também eu vejo que é isso, né? Agora a gente vai disparar metralhadora para tudo quanto é lugar. Porque existe também isso, né? Os meus pais sempre tiveram uma preocupação com a nossa educação, mas também com a nossa liberdade. A minha mãe sempre disse: eu não vou ficar te cobrando de fazer lição de casa. Tu é responsável, tu sabe exatamente o que tu precisa fazer. E hoje o que eu percebo é que há uma super proteção tão grande a essas crianças que os pais muitas vezes agem ou esperam que essas crianças sejam um investimento bem sucedido a longo prazo e não se preocupam de fato em participar do processo efetivamente educacional dessas crianças. Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? Eu acho que pode e deve acontecer essa emancipação, mas ela depende de muitos fatores, muitos fatores. Eu acho que o documentário ele mostra isso, mas a gente vê também no dia a dia, né? Uma das alunas comenta assim que ela quer fazer moda, qual é o objetivo dela, Aham, e os pais falam, não, mas os pais dela querem que ela faça direito, se eu não me engano. E ela fala, não, mas eu quero fazer algo que eu queira. Não quero seguir o sonho dos meus pais. Quero seguir sim, o sim. meu sonho. Quero fazer o que eu quero. E eu acho interessante, logo o filme, o diretor, né, o Ricardo, ele escolheu botar o Andrei, que é um personagem assim, que aparece pouco até no filme, assim, não aparece tanto. Mas só ele aparecer no começo e também no final, eu acho muito interessante porque o sonho dele, né? Assistam o filme, né? Não é spoiler, é logo no começo, pelo amor de Deus. Mas né, mostra o Andrei como ele quer ser. Ele ama audiovisual, ele ama uma câmera, ele quer uma fotografia, ele quer ser fotógrafo, né? Ele adora tirar foto, adora registrar um Aham, momento. E aí corta pro diretor da escola e ele fala assim: por que, que o Andrei não pode pensar que o cinema ou a fotografia vai ser o sustento dele? sim, Por que ele sim, precisa pensar, por exemplo, não, se eu não for médico, por exemplo, eu não vou ter o que eu quero, não vou ter uma vida de sucesso, digamos assim. Né? Ou sim. não vou conseguir ter o meu sustento para poder viver essas coisas. E eu acho que é muito interessante como o filme trata isso, porque realmente é esse ponto do aluno, ele, como a gente conversou mais cedo, né? Ele tem toda essa pressão financeira, muitas vezes também, mas a pressão também Sim. dos pais, porque os pais às vezes não é que são distantes, né? Mas às vezes eles têm o sonho deles que eles passam pro aluno, digamos assim, né? Pro filho, no caso. Sim. Que eles falam, eu quero que você seja médico. Né? E E aí, uma pressão até mais ampla, né, social, do tipo, é isso. Tem profissões que são social. profissões que todo mundo reconhece, assim, médico, advogado, engenheiro. Ah, por que que tu não vai ser médico? Até uma das meninas fala, né? Ah, médica também, não sei o quê. E aí, quando fala uma profissão que é isso, que os pais, às vezes, não têm noção de se aquilo tem alguma solidez, alguma. Porque, assim, pais que estão também nos vendo, nenhuma escolha garante nada. Ah, quero ser médico. Não, não garante que isso vai trazer solidez econômica para. Nada garante. Só que é isso, assim. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, eu não comecei com jornalismo, eu comecei com relações públicas. E eu tinha certeza que os meus pais não faziam ideia do que era relações públicas. Se eu falasse comunicação, era uma coisa que um universo que eles já dominavam mais, mas não, a especificidade da relação.
E eu nunca, Rui, ouvi do meu pai ou da minha mãe, por que tu não faz outra coisa? Em contrapartida, eu tinha um tio meu, ainda vivo, né? Mas enfim, então eu tenho esse tio, que quando ele disse, tu passou no vestibular, passei, para quê? Para relações públicas. Ele disse, por que tu não faz uma coisa que dá dinheiro? E aí eu não vou dizer o que eu falei aqui, o que eu falei para ele, porque a gente não tem o pi automático. Mas eu disse, por que tu não vai tomar caju? Né? Mas por que tu não vai tomar caju? Eu falei assim, né? Porque eu sempre fui meio desbocado nesse sentido. Mas essa pressão que as meninas sofrem, né? E tu vê que uma das meninas fala uma coisa que eu acho muito curiosa, muito curioso e que muitas pessoas fazem, né, Rui? Eu vou fazer uma coisa que me dá certa solidez financeira e lá na frente, quando eu já estiver estabelecida, aí sim eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Então tu já tem essa percepção que primeiro tu tem que garantir o sustento, primeiro tu tem que garantir uma solidez de carreira e depois tu tem que fazer o que é uma mudança de perspectiva até daquilo que a gente estava falando no começo, né? De que os adolescentes começam a perceber que não precisam decidir exatamente o que eles querem com 18 anos. Mas, ao mesmo tempo, vem um outro tipo de pressão. Eu preciso escolher alguma coisa que dá dinheiro. Eu preciso fazer algo que vá me dar esse sustento. E ele vai ficar Sim, preso. E isso tem outros fatores, né? Que, por exemplo, no documentário tem a Vitória, que ela quer muito fazer moda, tanto que ela vai toda produzida, né? Pra sim, dar o depoimento. A pergunta que fica é, vamos supor que ela não fez moda, né? Vamos supor que ela tá fazendo direito por causa do dinheiro, por exemplo. O impacto, por exemplo, emocional que essa menina vai ter, por exemplo, de tristeza, de estresse, porque ela tá numa área que ela não quer, ou nunca quis. Mas sim, ela tá porque os pais pediram, por exemplo. Os pais fizeram, ela falou, você vai ser advogado. sim. E eu acho que tudo isso impacta, porque o aluno, voltando para tudo que a gente comentou, né? O aluno ele não vai questionar, ele não vai ter senso crítico nesse sentido, ele vai só seguir algum lado para poder olhar e falar, isso aqui vai me dar o que eu quero. Que no caso é o sustento, o Sim, dinheiro que ele precisa. Porque sim, como mostra o documentário, né? Que eu acho também isso muito, muito positivo. Não é um lado da escola, quem a gente comentou, né? Não é um lado só, não, eu não quero ver aula hoje, vou ficar em casa. Não é, eu quero jogar bola, eu não vou ver aula de matemática. Não, a pessoa, às vezes, ela não pode ir para aula porque ela tem que trabalhar. sim, sim, Porque ela tem que, sim. ela tem que pagar a conta de luz na casa dela, por exemplo. Pagar aluguel, tem que botar comida na mesa. E essa realidade é muito distante, assim, para muitas pessoas, né? Que as pessoas, às vezes, acham que não, que o aluno faltou a aula, meteu um atestado falso, né? E ficou em casa. E não, não é isso sempre, né? Claro, claro. Quem está nos vendo aí, eu e o Rui, a gente liberou vocês para dar uma tijolada nas costas de alguém que vai vir falar sobre meritocracia. Isso está no Código de Defesa do Consumidor, né, parágrafo 3, inciso 14, que é facultado a qualquer pessoa que ouve alguém defendendo a meritocracia para dar uma tijolada nessa pessoa. Mas brincadeiras à parte, esses dias eu estava trocando uma ideia com um conhecido aqui na academia, onde eu faço exercício para me manter com menos dor depois dos 40, e depois dos 40 te prepara, Rui. Depois dos 30, todo dia tu acorda com uma dor diferente. É, Que e ótimo aí você dizer. é um menino que foi criado dentro de um universo completamente diferente do qual eu fui criado. E aí ele defendendo a ideia da meritocracia. E aí a gente é o tipo de argumento que a gente anula muito facilmente, né? Porque como é que um menino ou uma menina que com 13 ou 14 anos precisou evadir da escola para ajudar no orçamento de casa, vai ter as mesmas possibilidades, vai ter o mesmo caminho, né, a mesma pavimentação de caminho que alguém que teve a possibilidade de estudar nas melhores escolas possíveis, de entrar numa faculdade pública. E eles falam isso, né? Hoje a faculdade pública ainda tem isso, a faculdade pública ainda é dominada por pessoas que tiveram uma base escolar mais privilegiada, que puderam estudar bem, que puderam, né, no processo seletivo de uma faculdade pública passar. Ou seja, a gente ainda tem uma disparidade muito grande. As desigualdades sociais brasileiras, elas não sei se começam na escola, mas a gente consegue vê-las muito precocemente também na escola, né? Eu lembro, Rui, de quando eu estudava nesse CIEP, no segundo ano do ensino médio, eu fiquei 6 meses sem professor de física. Simplesmente 6 meses. E aí ficava
um buraco, como eles falam no filme, né? Daqueles buracos na grade, ficava um buraco de física. Tipo, 6 meses, sei lá, quarta-feira, no segundo período tinha física, a gente não tinha nada. A gente podia ficar perambulando pela escola. E aí eu fico pensando, como é que eu vou me colocar no mesmo lugar que alguém que teve os melhores professores de física até o terceiro ano, fez um pré-vestibular incrível? Não dá, gente. E não é uma questão assim do tipo, né? A gente aqui está com audiência privilegiada, mas sempre vem a galera diz assim, mas é mimimi. Não é mimimi, gente, é a realidade. É a realidade. É aquela velha coisa. Todos estamos na mesma tempestade, só que uns vão passar com ela de bote e outros de transatlântico. Essa é a diferença. Como é que a gente vai passar por tudo isso? E eu acho que essas desigualdades na escola, elas são importantes de serem avaliadas. E iniciativas como a que o Ricardo mostra, né, no CIEP e em outras iniciativas no filme, que são muito bacanas, como trazer a tecnologia para a sala de aula, como conectar esses alunos, né, de uma realidade social mais desfavorecida com a tecnologia para minimamente equilibrar esse jogo. Então, o documentário O Futuro do Amanhã, O Futuro do Agora, né, podia ser O Futuro do Amanhã também, porque a gente está falando de coisas, né, que são construídas agora já pensando em daqui a pouco mesmo, mas o futuro do agora é muito interessante porque ele vai mostrar isso também, né? Que mecanismos que esses docentes, que esses diretores e que essas diretoras têm para minimamente fazer com que esses alunos tenham mais chances, para que esses alunos se sintam pertencentes àquele ecossistema, àquele universo. Então, assim, é muito doido, assim, é muito doido pensar. O documentário me deixou pensando sobre várias coisas, assim, me jogou lá pro final dos anos 90, começo dos anos 2000, no CIEP, né, que é um tipo de escola que tem no Rio e no Rio Grande do Sul, não sei se tem em outros lugares. Né, um beijo para o grande Leonel Brizola, esteja onde ele estiver. Mas é interessante a gente pensar como o filme coloca a gente para refletir sobre essas questões, sobre esses personagens que, embora sejam personagens muito singulares, mas eles também são significativos de uma situação com a qual a gente pode, em níveis diferentes, se identificar, né? Não, sem dúvida, porque eu acho que o desafio, que nem fala no filme também, é conseguir criar um ambiente, perdão, para todo mundo, né? Para todas essas pessoas que vêm de diferentes lugares, diferentes contextos, etc. Né? E eu acho, lembrar também todo mundo que está assistindo, obrigado por quem está assistindo ainda, quem está aqui conosco, para quem vai ver isso depois também, que o filme está disponível, né, na bio da MPC Filmes, né? Então é 1 hora só. Você não gosta de ir no cinema para ver um filme de 2 horas, né? 1 hora só do seu dia não vai custar nada. Mas porque realmente todo o debate que ele traz, toda essa profundidade que ele traz, porque pelo menos, eu saí do filme, eu me questionei muito, como alguém que está terminando a faculdade, terminando daqui 1 ano a faculdade, eu me questionei muito o que a escola pode fazer para poder preparar as pessoas para a vida, né? Que nem estava Sim. comentando sobre a cadeira que você tinha, né? A aula que você tinha sobre tarefa doméstica, digamos assim, né? Sim. E no novo ensino médio, né? Esses projetos, eu me recuso a chamar de projeto, então boto aspas aqui. Como é que eles pensam, né? Que isso é preparação para a vida? E não é, né? Não é. Não é? Não é. O aluno Não. vai crescer e vai ficar no mesmo marasmo que ele está agora, digamos assim. E eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que é preciso, que é despertar no aluno o desejo de aprender. Porque na narrativa, no senso comum, estudar é muitas vezes colocado na caixinha do castigo, né? Ou na caixinha mas tu não está aproveitando a tua vida. O que tu fez hoje, Marcelo? Passei a tarde estudando. Porra, tu não fez? Passei a tarde estudando. Já passou pela cabeça de vocês que eu posso gostar de estudar? Pode ser um processo, para mim, muito prazeroso, embora, repito, né, a gente, nessa busca hedonista por um prazer a qualquer custo a gente corre o risco de anestesiar nossa percepção e achar que tudo tem que ser prazeroso, tudo tem que ser muito positivo, e disso também vai decorrer uma série de frustrações. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é incutir no aluno essa lógica do prazer pelo estudar. Né, do prazer de ser confrontado, do prazer de ser questionado, né, de não entender se, por exemplo, tu
vai falar uma coisa, eu vou dizer assim, pô, não concordo, Rui, eu vou falar tal coisa. E tu não se sentiu ofendido, mas se sentir provocado no sentido, cara, vamos, a partir das nossas subjetividades, vamos construir uma coisa aqui, vamos pensar, vamos expandir a nossa percepção. Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que se a gente não tivesse essa ideia de que a escola é obrigatória, é penosa, a gente tem que ir, eu não queria estar aqui, eu queria estar fazendo qualquer outra coisa, a gente já teria um grande ganho ali. O aluno já partir dessa ideia de que a escola, de que acumular conhecimento é uma das coisas mais incríveis que a gente pode fazer na vida, assim. Ao mesmo tempo, eu acho que sempre, eu brinco que eu tenho sempre uma postura socrática nesse sentido, que é o sei que nada sei. A gente não aprende para acumular conhecimento, porque todo o acúmulo, para mim, me joga para um lugar que eu acho um lugar complicado. A gente estuda para diminuir as nossas ignorâncias a todo momento, para diminuir o quanto a gente é ignorante sobre um monte de coisa. Eu posso ser um grande especialista em uma matéria X, mas eu sou um completo ignorante em muitas outras coisas. Então, a ideia é dar aula e estudar como aluno para diminuir a minha ignorância. Eu acho que nesse processo, Rui, uma coisa que eu gosto muito de pensar como professor é de dar aula não criando uma barreira entre professor e aluno, não reforçando uma estrutura de poder. Eu tenho conhecimento e tenho que entregar para vocês. Eu gosto muito, eu acho que é evidente que há uma hierarquia intrínseca a essa dinâmica, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de pensar nessa forma mais horizontalizada, que alguns professores do documentário até falam um pouquinho sobre isso, justamente para que a gente diminua o espaço entre o professor e o aluno. E a gente nota que esse espaço ele é tão entranhado no nosso tecido social que acontece muito de tu ir para aula, né, e já aconteceu comigo de ir para aula, e tu ter aquele aluno que só está ali para demonstrar o quanto ele sabe mais do que tu sobre determinada coisa. E eu acho maravilhoso quando o aluno sabe mais do que eu sobre determinada coisa. Né? Porque é isso, a gente tem essa capacidade de se somar. Eu acho que, então é isso, esse processo entre professores e alunos, ele deveria ser mais estamos todo mundo junto. Hashtag tamo junto. Não estamos tão separados assim quanto vocês imaginam. A gente não está em polos tão distantes assim quanto vocês imaginam. A gente faz parte de um ecossistema. A gente precisa se ajudar para que esse ecossistema seja cada vez mais sadio e para que ele tenha efetividade. Para que a gente tenha, por exemplo, a possibilidade de assistir a um filme como esse numa sala de aula. Né? E até uma experiência metalinguística, né, Rui? Tu assistir a um filme sobre educação numa sala de aula para pensar em educação. Então, assim, eu acho incrível, e repito, acho que a gente tem que valorizar ainda mais esse cinema de recorte, cinema documental de recorte educacional, né? Que não é porque ele não é, né, não tem grandes invenções de linguagem e tudo mais, que ele não é um filme de grande valor, e de fato ele é. Não, com certeza. E sempre prestigiar esses filmes, né? Sempre estar conversando sobre eles, assistindo eles, né? Só responder alguns Claro. comentários aqui, elogiando a live. Muito obrigado a todo mundo que está elogiando, todo mundo que está assistindo. Um comentário que foi feito aqui. Conhecimento nunca é demais, sempre é muito bom e leva para a vida toda, realmente. Sim, Né? total. E muda a sua vida completamente. Com Sim, toda certeza. total. Marcelo, já partindo para o encerramento, já estamos com 1h03 de live. Queria que você Vocês querem saber por que o Rui vai encerrar agora? Eu vou entregar a vocês. Eu vou entregar, né? Porque 9h30 tem o jogo do Corinthians. Isso é um belo ponto. Né? Corinthians e Santos. Né? Eu sou corintiano também. Então. Um pernambucano corintiano e um gaúcho corintiano. Um gaúcho corintiano, perfeito. Não é? Corinthians tem em todo lugar, gente. Tem em todo lugar. Em todo lugar, no mundo inteiro. Vai, Corinthians. Piadas da parte. Queria que você faça, assim... E aí pode ficar à vontade, fale tudo que você quiser, assim... Bota pra fora mesmo. O que é que você acha que o filme deixa de legado? De recado para quem vai assistir? Tanto para quem for aluno, para quem é professor, para quem é diretor de colégio, por exemplo. Então fique à vontade. O que é que você acha que esse filme deixa de legado, deixa de mensagem para todo mundo que vai assistir ele? Eu acho que todo mundo que assistir O Futuro do Agora, do Ricardo Fávila, vai ser, no mínimo, levado a pensar sobre a sua posição dentro desse universo. Né? Sejam diretores, professores, alunos, a pensar qual é o seu quinhão de responsabilidade.
Porque é isso, o aluno também tem responsabilidade por uma boa escola, né? Não é só a questão institucional, o aluno também precisa, ele é um elo fundamental disso tudo. Então, eu acho que, tu falou de legado, acho que o legado que esse filme traz, a importância que esse filme tem para a gente pensar, dentro ainda mais desse recorte do documentário educativo, que infelizmente é pouco valorizado, repito, eu estou sendo repetitivo, mas é de propósito, mas que a gente pense qual é o nosso lugar dentro do processo educacional, né? Será que eu não estou só de fora olhando e reclamando, mas não estou refletindo sobre o meu posicionamento, sobre a minha responsabilidade? Né? Porque é muito fácil. De novo, a gente vai lá para o Twitter, né? É muito fácil lá para o Twitter dizer assim: meu professor hoje deu uma aula muito ruim. Mas será que eu parei para pensar se eu prestei atenção como devia na aula? Se eu estou integrado ao processo da escola como eu deveria? Porque a escola é uma comunidade que se cria, né? E a escola não à toa se fazem tantos filmes, Rui, sobre escola. Porque escola é muito importante e escola, e aí eu digo eventualmente para quem está nos vendo aqui e depois, e que está na escola ainda, e por mais que vocês digam assim, eu não vou sentir saudade disso, você vai. Você vai. Eu não quero te dizer nada. Eu ia dizer que eu não quero te dizer nada, mas eu já te disse. Você vai sentir saudade. Porque é só muito depois que a gente se dá conta que esses anos de formação, eles influenciam muito naquilo que a gente é, naquilo que a gente se transforma depois, né? Porque a gente está no período mais conturbado, um dos mais conturbados da vida. A gente está deixando de ser criança, a gente está na iminência de ser adulto, a gente não é nem adulto, não é nem criança, os hormônios a mil, né? E aí eu acho que esse processo é um pouco isso, assim. Então, o que o filme traz, pelo menos para mim, eu acho que ele traz isso muito fortemente, é fazer com que a gente coloque a mão na consciência e pense qual é a minha contribuição para que esse ecossistema escolar seja mais sadio e seja mais efetivo. Perfeito. Perfeito. E que todo mundo veja o filme e reflita sobre esses pontos, né, principalmente. Com Marcelo, certeza. muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter feito essa conversa maravilhosa. Eu peço aqui, por favor, para todo mundo, para seguir o Marcelo no Instagram dele, acompanhar o projeto dele, fazer os cursos dele, ter aula com ele, por favor. Eu espero voltar. Eu Por quero favor. muito ter tempo para poder voltar a ter aula de cinema, porque é uma coisa que eu amo e eu não tive tempo. Porque você vai, pronto, você trabalha numa área que você, no caso eu gosto da minha, né? Mas enfim, é uma área que não é exatamente aquilo que eu queria. Aí você chega cansado em casa, enfim. Então, Todo o processo que a óbvio. gente comentou aqui. E então, por favor, sigam o Marcelo, acompanhem o trabalho dele, leiam as críticas dele, né? O Marcelo tem muito projeto muito incrível, muito legal. E, por favor, acompanhem ele, sigam ele. Quer falar alguma coisa? Enfim, fica à vontade para fazer seu merchan, viu? Fica à vontade. Eu queria te agradecer, Rui, mais uma vez, pelo convite, pela conversa, pelas trocas que a gente sempre teve, que sempre foram muito legais. Então, assim, muito obrigado, de verdade. Reforço o que tu falou, me sigam lá, né, nas redes sociais, no TikTok, no Twitter, para quem tiver coragem, aqui mesmo no Instagram, que é o Kinorama Cine, né, o Kinorama é esse meu projeto pessoal. É, todo mês estou dando curso online, então você, de que parte do mundo estiver, pode fazer o curso, as aulas ficam gravadas, você pode ver depois. E também tô fazendo cineclubes mensais, com recortes muito específicos. Esse mês, por exemplo, eu estou dando curso sobre John Ford às segundas-feiras à noite e fazendo cineclubes sobre cinema africano nas terças-feiras. O cineclube, inclusive, é indicado para você que está achando que precisa expandir um pouco o seu repertório de cinema, né, numa dinâmica em que as pessoas discutem os filmes e você vai ter acesso a outras opiniões, a outras leituras. Então, fica o convite. Tem curso de cineclube todo mês. Inclusive, já estou preparando. Rui, esse aqui tu vai ter que fazer. Eu estou preparando para janeiro, né? Porque a gente não dorme nessa função. Janeiro vai ter um curso inédito sobre Martin Scorsese. Então, já estou Ótimo. trabalhando pesado para fazer o curso sobre Martin Scorsese. Provavelmente começa no dia 12 de janeiro a aula. Lembrando que online, ao vivo, mas com aulas gravadas. Então, fica o convite de você me seguir lá no Kinorama para estar ligado em tudo que eu faço, nas minhas coisas aqui. E repito, mais uma vez, muito obrigado, cara, pelo convite e pelas trocas que são sempre tão legais.
Nada, meu querido. É sempre um prazer conversar com você, debater sobre cinema contigo. Meu, obrigado a todo mundo que assistiu. Para quem vai assistir depois também, um grande beijo, um grande abraço, perdão. Essa é a minha quarta live aqui, tem mais duas ainda, e aí o projeto, infelizmente, se encerra, um projeto que eu estou gostando muito de fazer. Os filmes, lembrando sempre, estão na biografia, no link da bio, da MPC Filmes no Instagram. Então, quem quiser ver os filmes, veja. São dois curtas e esse que é o média, de uma hora no máximo. Então, não ocupa tanto tempo do seu dia. E é isso, fizemos todo o trabalho que podíamos. Agradeço demais, Marcelo. Muito obrigado. Todo mundo, uma boa Tamo semana, junto. boa noite. E fiquem de olho no meu perfil para próximas lives. Pro horário e pro Com dia. certeza. E vai, Corinthians, 2-0. E vai. Tchauzinho, gente. Boa noite. Um Tchau. beijo. Muito Tchau, tchau. obrigado.